Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, um pau-mandado do presidente Jair Bolsonaro, sem experiência em saúde pública, e o governador de São Paulo, João Dória Júnior, trocaram farpas nesta terça-feira durante reunião de governadores com o ministro sobre a campanha de vacinação para prevenir a doença do coronavírus de 2019. No dia em que o Reino Unido começou a vacinar os idosos e profissionais de saúde da linha de frente no combate à Covid-19, enquanto o governador paulista pediu pressa na aprovação da vacina chinesa Coronavac, o ministro declarou que o prazo normal para que isto aconteça é de 60 dias. A lei brasileira autoriza uma aprovação rápida, em 72 horas, para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 registradas nos Estados Unidos, na Europa, na China ou no Japão. Quem toma vacina no Reino Unido recebe um certificado que dá acesso a serviços e atividades sem as restrições impostas aos outros britânicos. Dória aproveita a oportunidade para projetar sua imagem nacionalmente, de olho na eleição presidencial de 2022, ao afirmar que a vacina chinesa estará disponível em São Paulo para todos os brasileiros. Dória é pouco conhecido no resto do país e sua popularidade está em queda em São Paulo. Desde o início da pandemia, o governador paulista trava um duelo com Bolsonaro, que irresponsavelmente sempre desprezou a ciência e rejeitou as medidas de confinamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o órgão regulador, dirigida pelo almirante bolsonarista Antônio Barra Torres, chegou a suspender os testes clínicos com a Coronavac quando um dos voluntários se matou sem que o fato tivesse qualquer relação com a vacina. Cinicamente, o almirante desejou boa sorte para quem marcou data para iniciar a vacinação. Se a Anvisa não aprovar a vacina chinesa, Dória pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O governador paulista quer começar a aplicar a vacina em 25 de janeiro, data de fundação da cidade de São Paulo. Sob pressão das notícias de que a vacinação começa ainda neste mês nos Estados Unidos e na Europa, Bolsonaro prometeu vacina de graça e não obrigatória a todos os brasileiros. O governo federal anunciou que está negociando com o laboratório americano Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech para comprar 70 milhões de doses da primeira vacina aprovada depois da conclusão da terceira e última fase de testes em seres humanos. O presidente Donald Trump tentou obrigar o laboratório Pfizer a fornecer as vacinas primeiro para os Estados Unidos, que já compraram 100 milhões de doses, mas a empresa informou que ele rejeitou ofertas de 50 milhões de doses e agora só terá condições de atender a novos pedidos em junho. E o Brasil está atrás na fila. A Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos, deve aprovar no dia 10 as vacinas da Pfizer-BioNTech e da empresa de biotecnologia americana Moderna. A FDA revelou que a vacina da Pfizer-BioNTech começa a proteger contra o novo coronavírus 10 dias depois da primeira dose, portanto, antes da segunda dose a ser aplicada 3 semanas depois da primeira. Os governadores cobraram do ministro um plano nacional de vacinação para evitar que os estados comecem a concorrer uns com os outros na disputa por vacinas. O Maranhão, o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Sul mostraram interesse em comprar a vacina chinesa fabricada em São Paulo pelo Instituto Butantan. Todos os países que levam a sério a pandemia renegociaram com vários laboratórios. O Canadá, por exemplo, encomendou 9 doses para cada habitante. O Brasil investiu 127 milhões de dólares, cerca de 651 milhões de reais, para receber ou fabricar aqui, na Fundação Oswaldo Cruz, 100 milhões de doses da vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esta vacina apresentou problemas na última fase de testes clínicos e provavelmente sofrerá um atraso na aprovação. O Brasil também aderiu ao consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para comprar mais 42 milhões de doses. O governo paulista fez acordo com o laboratório chinês Sinovac
para comprar 6 milhões de doses e fabricar mais 40 milhões aqui no Instituto Butantan. O governo federal ignorou outras vacinas, inclusive as da China, que discrimina por razões ideológicas e porque foi contratada por Dória, um provável adversário de Bolsonaro na próxima eleição presidencial. Bolsonaro tem o apoio de idiotas do movimento anti-vacinas que divulgam notícias falsas para assustar a população. Meses atrás, o general Pazuello declarou no Congresso que Bolsonaro estava mais interessado em medicamentos para combater a Covid-19 do que em vacinas. Como Trump, Bolsonaro defende o uso da cloroquina, considerada ineficaz no combate à doença por cientistas do mundo inteiro, com raras exceções. Agora que as vacinas começam a ser usadas, fica evidente que o Brasil não se preparou. O governo federal ainda não publicou o edital de concorrência para a compra de de seringas e agulhas de injeção, o que pode exigir 2 meses. O governador paulista ofereceu vacinas para todos os brasileiros, mas a população de São Paulo, que está pagando a conta, vai exigir prioridade. Dória faz demagogia enquanto Bolsonaro briga com a ciência e com a realidade cruel da pandemia. Na guerra das vacinas, perde o povo brasileiro. Com mais 796 mortes e 47.850 casos novos nesta terça-feira, o Brasil chegou a 178.184 mortes e 6.676.000 casos confirmados da Covid-19. A média diária de mortes dos últimos 7 dias está em 617, com alta de 31% em 2 semanas, a mesma porcentagem do aumento de casos novos no mesmo período. O número diário de mortes sobe em 17 estados e no Distrito Federal. O estudo publicado na revista científica americana Science estima que 70% da população de Manaus tenham sido infectadas. A Fundação Oswaldo Cruz adverte que com as festas de fim de ano e as férias de verão, o sistema de saúde pode entrar em colapso. Os Estados Unidos registraram mais 2.846 mortes nesta terça-feira, em um recorde de 15.800 em uma semana. Com a média de casos novos por dia acima de 200 mil na última semana, o país teve até agora mais de 15 milhões de casos confirmados e mais de 286 mil mortes. Um recorde de 104 mil pessoas estão hospitalizadas com Covid-19. No mundo já são mais de 68 milhões de casos confirmados e 1.556.000 mortes. Mais de 47 milhões de pacientes se recuperaram, 19 milhões apresentam sintomas leves e 106 mil estão em estado grave. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de 2 metros se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.